Abra a tua Bíblia comigo em Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Podem se assentar. Vamos lá, vamos entender esse texto. Não te alegre, inimiga minha, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Amém? Está lá no livro de Miqueias. O que significa Miqueias? O significado de Miqueias é aquele que é como o Senhor, ou quem é semelhante a Jeová. O nome Miqueias quer dizer quem é semelhante ao Senhor. Ele morava em Morassate, estava localizado na planície de Chefalá, na região agrícola mais fértil e produtiva de Judá, um povoado a uns 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Miqueias e Isaías foram profetas do mesmo período. Tanto Miqueias como Isaías foram profetas do mesmo período, no reino do sul, que era o reino de Judá. Nós tínhamos aqui uma divisão de reino. Eu falei isso pela manhã, vou falar agora à noite para você entender. Davi é rei de todo Israel. Certo é que Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido dentro da sua casa, ele foi ungido em Horebe, e ele foi ungido sobre todo Israel, se tornando agora rei de toda a nação. Diz o texto que Davi vai morrer, seu filho Salomão assume o reinado. Diz o texto que Salomão ele vai agradar ao Senhor Deus, porque no dia da inauguração do templo, ele vai sacrificar 1000 bois, muitos cordeiros. Ele vai conseguir atrair a presença de Deus. E naquele mesmo dia, Deus apareceu a Salomão. E como que Deus apareceu a Salomão? Em sonho. Deus apareceu a Salomão em sonho. E disse a Salomão: pede o que você quiser e eu vou te dar. E o que Deus disse a Salomão é que ele pedisse o que quisesse. Salomão vai pedir a Deus. O que ele vai pedir a Deus? Ele vai pedir a Deus sabedoria. Deus vai ver graça em Salomão por pedir sabedoria. Deus vai dar sabedoria, e não vai dar só sabedoria a Salomão. Deus vai entregar riqueza, Deus vai entregar honra, Deus vai entregar muito além do que Salomão pediu. Só que Salomão, com o passar do tempo, vai usar a sua sabedoria para trazer paz. Seu pai era um homem de guerra, um homem da peleja, um homem que ia para cima, um homem que conquistava reino, era um homem que defendia o que era dele. Salomão não. Salomão vai usar a sua sabedoria para defender o que tem. E como que Salomão vai usar a sua sabedoria para defender o que tem? Salomão vai usar a sua sabedoria, e diz o texto que Salomão vai começar a se casar com as filhas dos reis à sua volta. Então o texto vai nos dizer que Salomão agora, casando-se com as mulheres, filhas dos faraós, vai ter paz sobre o seu reino. Só que Salomão não contava com algo, que Salomão vai casar com elas, e elas vão trazer os seus deuses para dentro do palácio de Salomão. E pouco a pouco, pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Salomão vai desviando o seu coração. Salomão não é mais o mesmo. Salomão agora, ele vai começar a adorar outros deuses, ao ponto a sacrificar um dos seus filhos a Moloque. Quando isso acontece, Deus diz: vou dividir o reino de Salomão. Deus vai achar um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era um servo de Deus que temia o Senhor, e diz que Aías, o profeta, encontra com ele no meio do caminho. E quando encontra com ele no meio do caminho, o texto sagrado vai dizer que ele rasga suas vestes em 10 pedaços. Diz: toma, Jeroboão, assim será que Deus vai fazer sobre todo Israel. O que Deus faz? Deus divide a nação em reino norte e reino sul, em 2 reinos, reino norte e reino sul. Reino norte ficava Samaria. Samaria era a capital das 10 tribos. E diz que no reino sul ficava a tribo de Benjamim e de Judá, certo? Que ali se fazia a capital Jerusalém. Jerusalém tendo como capital do reino sul. Então Deus divide o reino, e agora vão se levantar reis em tanto ao reino norte, que era Samaria, que é chamado por nós de Israel. Por nós é conhecido como Israel.
Israel, onde as 10 tribos ficavam. E no reino sul ficaria tanto Benjamim como Judá, ali no reino sul. Então Deus vai levantar esse homem, pôr de nome Miqueias e Isaías, para profetizar no reino sul. No reino sul. Certo é que este homem, pôr de nome de Miqueias, ele vai trazer a sua palavra profética também para o reino norte. Ele vai ser ouvido pelo reino norte. Sabe o que eu amei aqui? É que Isaías estava no meio do palácio. Isaías, ele vai dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu estava tão feliz porque Uzias era meu parente. Uzias, ele era aquela pessoa próxima a mim. Eu estava feliz porque eu tinha acesso ao palácio. Mas foi naquele ano, no ano que morreu o rei Uzias, que eu via o Senhor, e às vezes Deus permite algumas percas para a gente ter contato com Ele, algumas situações para a gente ter contato com Ele. Parece que a luta vem, o problema vem, para que a gente tenha experiência com Deus. Diz o texto e a história que Isaías está profetizando lá em Jerusalém, enquanto esse moço chamado Miqueias está profetizando em Moresate, lá em Shefilá, 40 quilômetros da capital de Jerusalém. Diz o texto que enquanto ele está profetizando, vamos lá, Miqueias, por sua vez, vivia na aldeia no interior de Judá. Pode ter sido um agricultor, um ancião representante de um lugarejo. Atuou como porta-voz das pessoas oprimidas contra o grupo dirigente. Ele era porta-voz contra os dirigentes, os chefes, os governantes, os sacerdotes, os profetas de Jerusalém. Nós vamos entender aqui que Miqueias exerceu seu ministério durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias. Ele vai exercer seu ministério em 3 períodos. Primeiro Jotão, Acás, que foi um péssimo rei, e agora entra Ezequias. Ele dirigiu a sua mensagem tanto ao reino sul como ao reino norte, nós já dissemos. Por isso a tarefa da sua profecia contempla as cidades de Jerusalém, de Samaria e de Israel. Os 3 reis eram indiferentes um do outro. Nós vamos relatar um pouquinho dos 3 reis para os irmãos. Fica tranquilo que primeiro eu quero que você entenda, que você entre no período político e religioso da época, para depois eu trazer a aplicação espiritual para a sua vida. Não adianta você dizer, como foi o culto? Foi bom, pulei, sapateei, gritei, que coisa boa, e aí a palavra? E sabe que eu nem lembro, irmão, nem sei o que aconteceu, eu só lembro que eu dei lugar, eu sapateei, eu pulei, eu gritei, eu estrubuchei. Mas e aí, o que Deus falou na palavra? Não sei não, eu acho que eu estava nessa hora, eu estava rodando, eu não lembro o que aconteceu. Nessa hora eu não estou muito bem lembrado. Mas vai chegar a hora de você dar lugar para Jesus aqui também, fica tranquilo. Jotão foi um rei bom, que foi mais poderoso porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Diz o texto que Deus abençoava Jotão porque ele estava no centro da vontade de Deus. Quando você tem a sua vida no centro da vontade de Deus, Deus te faz alguém poderoso, espiritualmente, psicologicamente e socialmente. Talvez você diga, pastor, como pode ser que eu sou poderoso? Eu trabalho lá na empresa que eu trabalho de copeira, mas alguém olha para você e diz, ali vai uma mulher de Deus, que tem compromisso com Deus, e quando eu precisar de oração, eu sei aonde procurar. E assim vai com você que é empresário. Alguém olha para você e diz assim, espera lá, Deus está abençoando esta pessoa, estendendo a mão a essa pessoa, guardando esta pessoa, fazendo dela um instrumento para a glória de Deus. Como foi o nosso irmão que disse, Deus me abençoou com mais uma
empresa. Deus me abençoou com mais uma empresa. Fica tranquilo, meu irmão, Deus vai cuidar de você, independente do cargo que você está, independente do lugar que você está. Se a tua vida estiver debaixo da mão do Senhor, a mão de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus estará sobre a sua vida. Mas vamos lá, diz agora que o segundo rei, quem é o segundo rei? O segundo rei aqui é Acás, foi um dos piores reis da história de Israel, um dos piores reis da história de Judá, né, do reino sul. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagem fundida a Balaíns. Está em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 2. Chegou a sacrificar seus próprios filhos a ídolos. 2 Crônicas, capítulo 22, verso 3. Colocou um altar sírio no lugar do altar de Deus em Judá. Olha que coisa terrível. Ele foi lá no templo e quando ele chegou no templo, ele tirou o altar do sacrifício de Deus e colocou um altar ao Deus a que ele servia, blasfemando o lugar santo. Que coisa terrível. Colocou um altar sírio no lugar do altar de Deus diante do templo e fez outras alterações do templo. Está em 2 Reis, capítulo 16, verso 10 a 18. No cenário internacional aconteceu a expansão do Império Assírio. O reino assírio começou a prosperar com o comando de Teglag-Pilesar III. Esse império viveu um momento de florescimento, aumento de força, de imperialismo, buscando obter o domínio dos pequenos países também da Síria. A Síria é uma coisa, Síria é outro país. São dois países diferentes. O primeiro país, a Síria. O segundo país, Síria. Então, vamos lá. Esse império viveu um momento de reflorescimento com aumento de força do imperialismo, buscando o domínio dos países também da Síria e da Palestina por volta de 740 a.C. Para impedir o avanço da Síria, Israel fez aliança com o rei Arã. Para impedir o avanço da Síria, Israel fez aliança com o rei Arã da Síria. A Síria está vindo contra Israel, que é o reino norte, que é o reino que tem por capital Samaria, e ali haviam 10 tribos. Quando ele se levanta, diz o texto, que eles vão fazer uma aliança com o rei Arã, que é o rei da Síria. E diz agora que os dois reinos, incluindo os filisteus e arameias, tentaram obter apoio de Judá. Quem é Judá? Reino do norte, reino do sul, reino onde ficava Jerusalém como capital. Havia a tribo de Benjamim e havia a tribo de Judá. Fica tranquilo, irmão, que primeiro eu quero que você entenda, depois eu quero que você sinta. Amém ou não? Os dois reinos, incluindo a cidade dos filisteus, tentaram obter ajuda de Judá. Porém, Acás, rei de Judá, não aceitou entrar na colisão contra a Síria. Síria e Israel empreenderam guerra contra o seu próprio povo. Olha o que vai acontecer. O reino do norte vai fazer aliança com o reino da Síria, porque o reino da Assíria estava vindo contra eles. Vão se juntar com os filisteus, vão se juntar com a arameia e vão se levantar contra o reino da Síria. Só que eles vão dizer: vocês são nosso parente aí em cima, em Jerusalém, queremos a ajuda de vocês, faça aliança conosco. E de repente eles dizem: não, nós não podemos fazer aliança com vocês, nós não vamos fazer aliança com vocês. Então, em vez de ir contra o inimigo, eles vão lutar contra o seu próprio povo. Diz que quando isso acontece, Israel vai se levantar. E o que Israel vai fazer? Israel agora vai fazer aliança com a Síria, que estava descendo contra Samaria, e agora Israel, ou melhor, Judá, vai se tornar vassala da Síria. Vassala da Síria, e ela vai começar a lhe pagar impostos pesados, vai lhe pagar impostos
pesados, coisa terrível é essa que acontece. Os dois reinos, incluindo os filisteus, contra a Síria. Israel empreender a guerra contra Judá. Diante do avanço das tropas da Síria de Israel, Judá pediu proteção ao império assírio e a partir desse momento Judá se submeteu pagando tributos. Agora que mexe, aqui eu gosto, você vai entender como que apareceu os samaritanos, como que surgiu o povo samaritano, como foi que surgiu aquele povo que entra em conflito com o povo judeu, onde até mesmo diz lá em João capítulo 4, e foi-lhe necessário passar por Samaria, aonde os samaritanos estavam. E por que que este povo agora tem conflito com a nação de Israel? Vamos tentar entender um pouquinho disso. Vamos tentar entender. Em 727, após a morte de Tiglag-Pilesar III, seu filho Salmanasar V assumiu o trono da Assíria. Nessa mudança, Israel se revoltou de novo contra a Assíria. Salmanasar V invadiu Israel, situou a cidade capital do norte em 722. Seu filho Sargon II apoderou-se da cidade e deportou parte da população para Mesopotâmia e a Média. Foi o fim do reino do norte. Sabe o que eles fazem? Conquistar aquelas 10 tribos que ficava lá no reino do norte, que tinha por capital Samaria, que tinha como capital, que tinha como as 10 tribos de Israel. Eles vão lá e eles tiram aquele povo todo, arrancam aquele povo todo, e o que eles vão fazer? Vão levar para a Mesopotâmia, vão tirar o povo dali, vão arrancar o povo dali. E o que vai acontecer agora? Eles vão colocar algo no coração deles: vamos agora trazer um povo estrangeiro para a terra, vamos trazer um povo estrangeiro. Por quê? Porque quem não se sente da terra não defende a terra. É por isso que é difícil. Você que é empresário tem um funcionário e às vezes não veste a camisa. Se ele não vestir a camisa, é sinal que ele não vai defender a tua empresa. Por isso que é difícil você ter pessoas ao seu lado que não vestem a camisa. Porque se ele não veste a camisa, ele não vai defender você. Então o entendimento deles é o quê? Vamos colocar um novo povo, que vai se chamar agora os samaritanos, que é um povo que está na terra, mas não é da terra, que se acha no direito da terra, mas não tem peito para defender a terra no momento da adversidade. Sabe que mexe com a minha cabeça? É que este povo os samaritanos que estão na terra de Israel vão defender que a adoração é feita lá, não em Jerusalém. Eu estive lá no Monte Gerizim. Lá no Monte Gerizim, eles falam que tem um altar de Abraão lá. E eles dizem assim: aqui é o lugar da verdadeira adoração. Até hoje eles fazem sacrifício de animal lá, dizendo que o sacrifício não cessou porque o monte está lá. Eles vão começar naquele período a servir a terra, só que tem um problema: leões vão começar a atacar, vão começar a vir contra. E agora os homens estão preocupados, porque o Deus da terra está requerendo compromisso, a qual Ele tem estabelecido para aquele lugar.
Pastor, por que eu tenho sofrido ataque? Porque a terra que você pisa tem um dono, e o lugar que você serve tem um Senhor, e Ele tem leis, princípios a serem obedecidos. Então eles vão dizer assim: o que vamos fazer? Vamos chamar um sacerdote, para que o Deus da terra nos diga como andar na terra e como oferecer sacrifício. Quando eles chamam o sacerdote vai dizer: aqui tem que se sacrificar o único Deus que criou os céus e a terra. A praga acaba. Posso falar? Que apruma. Está sofrendo coisa que não era para estar sofrendo. Está passando por situação que não era para estar passando. Está tendo ataque que não era para estar tendo. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que Ele vai te livrar dos ataques. Oh meu Deus. Ela é baracia, doracalamaia, daravassuri, micandaramanturia. Eu quero profetizar que a partir de hoje Deus vai renovar a sua vida. Eu quero profetizar que todo ataque do diabo está sendo neutralizado. Eu quero profetizar que toda guerra na sua mente, no seu coração, na sua alma, está sendo quebrada na noite deste dia. Deus te trouxe aqui para lhe dizer algo muito simples: descansa o teu coração, levante a tua cabeça, porque hoje, como bem disse o pastor André, é o início de um novo tempo para muitos daqueles que aqui estão. Deus vai fazer o ataque acabar. Você vai dormir em paz. Você vai ver resultado. Você vai ver as coisas mudar. Você vai ver a porta abrir. Você vai ver as situações começarem a mudar. Aleluia. 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 Vamos para Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis da história de Judá. Fez grandes reformas no templo. Restaurou a celebração da Páscoa. Quando Senaqueribe ameaçou Jerusalém, Ezequias e Isaías buscaram o Senhor. Quando Senaqueribe vai perder o seu reino, vai perder, ou melhor, Israel. Vamos seguir primeiro Ezequias aqui. Ezequias e Isaías buscaram o Senhor, Deus que salvou a cidade com o seu anjo, matando 185 mil soldados assírios. Veja o detalhe do reino em 2 Reis, 2 Crônicas 29 e 32. O que aconteceu no reino de Judá? Com a queda de Samaria, começou um novo período em Judá. Com a queda de Samaria, lá do reino do norte, que desceu a Síria e dominou. Agora, quem está lá embaixo vai subir para Jerusalém, vai subir para Judá, vai começar a colocar assentamentos lá em cima. E agora, Judá vai se tornar uma cidade forte, próspera. É por isso que Ezequias agora vai começar suas reformas religiosas dentro da cidade. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a porta do templo. Diz o texto que ele vai mandar sacerdotes se santificar.
Diz a história que ele vai fazer uma celebração da Páscoa como nunca se viu, além do rei Josias. Ele vai fazer uma festa ao Senhor e atrair a presença de Deus novamente para o templo e para a presença de Deus. Diz a história que Senaqueribe, ele rechaça o Egito, invade Judá, conquista suas 46 cidades, e é por isso que Jerusalém agora, que é o reino do norte, sofre, e é por isso que o reino do sul começa a prosperar tanto. Só que ali eles haviam perdido 46 cidades, só Jerusalém que não caiu. E é nessa hora que Ezequias vai colocar no seu coração a buscar ao Senhor, a buscar ao Senhor, porque um reino mais forte e poderoso do que ele veio contra ele. E quando ele vai buscar ao Senhor, sabe o que mexe com o meu coração? Que Deus vai levantar Isaías e vai dizer assim: fica tranquilo, nesta peleja, nesta guerra, nesta situação, você não vai ter que pelejar. O Senhor pelejará por ti. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Diz o texto e a história que agora Israel, ou melhor, Jerusalém, está buscando ao Senhor, está servindo ao Senhor, está temendo ao Senhor. Diz o texto que agora Ezequias vai ficar doente. Ezequias vai ficar doente. Ezequias vai ficar doente. A doença de Ezequias mexe com a minha cabeça. Porque como pode Deus ter dado tanta vitória? Como pode Deus ter feito tanta coisa para agora Ezequias morrer? Só que Ezequias tem um segredo com Deus. Qual é o segredo com Deus? A sinceridade. Diz o texto que Isaías, quem não se lembra de Isaías que profetizava com Miqueias, diz o texto que Isaías agora vai entrar dentro do palácio, vai dizer assim: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Diz o texto que Ezequias vira a cara para a parede e ele começa a abrir o coração, falar de tudo que passou, de tudo que viveu, falar que ele talvez deixou o orgulho entrar, que às vezes ele pode ter deixado a soberba entrar, e vai dizer: Deus me perdoa. Aí diz a história que Deus vai virar para ele. Eu amo Deus, sabe por quê? Porque Deus vai virar para o profeta e vai dizer: volta lá e diga que hoje eu estou mudando a sentença daquele homem. Oh glória! Aquilo que era contrário a você, aquilo que era contrário à sua casa, aquilo que era contrário à tua família, Deus está mudando a sentença hoje. Eu vou falar de novo para alguém conseguir entender. Deus ainda muda a sentença sobre a nossa vida. Deus ainda muda a sentença sobre a nossa família. Aquilo que era para a nossa desgraça servirá para o nosso testemunho, para a glória, louvor, adoração do nome do Senhor. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Diz o texto agora que este homem chamado Ezequias, ou melhor, que o homem chamado Isaías vai dizer: fique em paz, Ezequias, porque hoje Deus está acrescentando. Oh, coisa boa esse Deus! Oh, coisa boa esse Deus! Oh, coisa boa esse Deus! Agora parece que vejo Deus dizendo: eu vou dar 15 anos para você. Parece que Deus está dizendo para ele: fique em paz, porque eu sou Deus que acrescenta. Aquilo que parecia ser o teu final não vai ser o teu final. Aquilo que parecia não ter saída vai ter saída. Aquilo que parecia que não poderia acontecer, Deus fará acontecer por amor à tua história. Aleluia. Deus é um Deus que muda a sentença
Deus é Deus que muda sentença. Deus é Deus que acrescenta. E Deus vai dizer para ele: eu sou um Deus que quebro a esterilidade. Porque colocar a casa em ordem aqui era dizer assim: pega todos os seus bens, escreve o testamento e passa os bens para os filhos. Só que Ezequias vai olhar para dentro dele, vai descobrir que ele não tem filho. Era como que dizer: você lutou para deixar os seus bens para a casa André Luiz. Você gostou, né? É ou não é? Você lutou, e agora a tua história não tem continuidade. Eu não gosto disso, mas diga só para uma vez essa noite, vira para alguém e diga: quem pensou que a tua história ia acabar assim? Eu vou falar de novo. Quem pensou que a tua história ia acabar assim? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje Deus está abrindo o caminho para você. Hoje Deus está mudando o cativeiro da sua vida. É aí que Ele vai dizer: ó inimiga minha, não te alegre, porque ainda que eu tenha caído, eu me levantar-me-ei. O levar a sé, me dar a candaramaia, o me dar a candaramantúria, o libaracia, o levar a candaramantúria. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Naquele dia, 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 Ele vai se levantar de novo. Eu vou profetizar para quem tem glória. Eu vou profetizar para quem tem aleluia. Eu vou profetizar. Te prepara, a glória desta última casa será maior do que da primeira. Deus vai te honrar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho são maior que os teus. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque soube eu pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Baixe os céus e passe tempo, a palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele. Nunca houve, não haverá. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Saia com esta palavra no seu coração. Deus vai me honrar essa semana. Deus vai me honrar esta semana. Deus fez romper a minha vida, e aquilo que era contrário a mim, Deus transformou em bênção. Aquilo que era para minha vergonha, Deus transformou em honra. Tá bom, se coloque de pé.
Olha para mim. É muito importante você entender que Deus não vê como a gente vê. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E quando a gente pensa que acabou, lá vem Deus. Amém ou não amém? Quem sabe você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor. E nesta noite quer se voltar ao Senhor. Salgado, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Nesta noite eu quero voltar para o Senhor. Olha que lindo, aplauda Jesus. Está vindo aqui minha irmã. Dando a vida ao Senhor. Que linda. Deus te abençoe, minha linda. Ora por ela, pastora. Cadê a segunda pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor hoje? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Oh glória, está vindo a minha irmã. Está vindo meu irmão. Está vindo a minha irmã aqui. Aplauda Jesus. Quanta gente. Bendito é o nome do Senhor. Cadê você? Salgado é comigo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero voltar ao Senhor. Eu quero entregar os meus passos ao Senhor. Cadê você? Quem sabe está afastado. Quem sabe não congrega mais. Quem sabe não está mais como um dia já esteve na presença de Deus. Cadê você que precisa tomar uma atitude hoje? Cadê você que precisa voltar a tomar santa ceia? Não toma mais santa ceia. Está sem igreja, sem ministério. E hoje quer assumir um compromisso com Deus. Dizer: Deus, eu vou ficar firme com o Senhor nesta obra. Cadê você? Salgado é comigo. Eu vou voltar ao Senhor. Vou servir ao Senhor. Vou estar na presença do Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Aplauda Jesus.